Está no ar o programa Voz Artista. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma entrevista. Aos 36 anos de carreira entre os palcos, TV e cinema, nossa entrevistada de hoje esbanja talento por onde passa. Recebam com muito carinho a atriz Anastácia Custódio. Anastácia, seja muito bem-vinda ao programa Voz Artista. Olá, muito obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz mesmo em poder participar da Voz do Artista, falar um pouquinho de cultura, falar um pouquinho da carreira, né, um pouquinho dessa profissão que eu tanto amo. Muito obrigada pela oportunidade. Temos uma curiosidade. Se você não fosse artista, qual seria a sua profissão? Certamente seria alguma coisa ligada à área de cultura, sei lá, ou nas coxias, ou na área técnica, ou na área burocrática mais ligada à cultura, enfim. Com certeza estaria ligada a esse universo apaixonante. Com toda essa bagagem, qual a sua formação e como a arte entrou em sua vida? Bom, eu me formei em Brasília. Lá eu fiz a Faculdade de Artes Dulcina de Moraes, da Fundação Brasileira de Teatro. Lá eu cursei interpretação teatral, né, bacharelado em artes cênicas e interpretação e licenciatura plena em artes cênicas. Em Brasília eu comecei a minha carreira, né, em teatro. A gente tinha um grupo de estudos muito bacana, que a gente fazia muita pesquisa ao longo do ano, a gente montava vários espetáculos. Então em Brasília eu tive uma carreira bem interessante, assim, foram vários espetáculos, né? Tive o meu irresponsável, o Antônio Fábio, que eu falo que foi o diretor, o cara que me deu a primeira oportunidade, assim, e todo o trabalho dele eu estava ali inserida, então eu digo que ele é o meu irresponsável, por isso eu estou nessa carreira, porque ele apostou, né, em mim, me dando essas oportunidades. E trabalhei com várias outras pessoas lá, Hugo Rodas, Os Melhores do Mundo, enfim, uma galera incrível. Brasília é um local maravilhoso, assim, né? É uma cidade que tem uma efervescência cultural muito grande, tem muita gente talentosa, muita coisa bacana, muitos atores incríveis. Agora o cinema também está forte, enfim. Eu tenho uma grande paixão por Brasília e por essa minha história lá, né? Graças a ela, eu tô aqui vivendo da minha profissão. Então, eu comecei, eu acho, o que me levou à carreira, né, de atriz foram os circos. Eu morava numa cidade do interior bem pequenininha e final de ano, assim, iam circos para lá, assim, aqueles circos bem simples, tinha uns dramalhões. Então, eu era apaixonada para assistir aqueles dramalhões, assim, né? E aí, quando o circo ia embora, a gente montava o nosso circo no fundo de casa. Então, todo ano eu tinha os meus dramalhões, as minhas histórias. Então, eu montava o cirquinho ali e acho que foi daí que veio esse gosto, né? Uma lembrança muito saborosa, muito feliz que eu tenho. Quais são as suas maiores inspirações e como você compõe seus personagens? Bom, minhas inspirações acho que são várias, né? Eu gosto muito de observar as pessoas. O ser humano é uma coisa que me apaixona, assim, porque eu acho que observar o ser humano, observar as pessoas, o jeito que anda, que conversa, as atitudes, assim, é muito rico, né? Então, às vezes eu fico assim, andando pela rua, metrô, só mesmo para observar. Então, a observação é muito importante para mim, eu acho. Muitos filmes, leituras e com certeza muitos atores e atrizes, assim, que a gente é fã, né? E então não tem como não ter essas referências, assim. E, então, acho que é um pouco de tudo, Mas, no geral, eu acho que para compor uma personagem, além de você estudar bastante, né, as características e pesquisar e experimentar, exercitar, tem essa riqueza de detalhes que a gente pode acrescentar
observando todo esse universo que é o ser humano, essa coisa rica, né, que é a vida. Enfim, eu acho que a observação é um ponto, para mim, né, muito, muito importante, assim. Ao longo de sua carreira, foram mais de 15 espetáculos, sendo um deles recordista do teatro brasileiro. O que significou para sua carreira protagonizar por mais de 15 anos a comédia Trair e Coçar é Só Começar? Sem dúvida, o Trair e Coçar foi realmente um marco na minha carreira, né? Foi assim, eu digo até que um divisor de águas, não só pela oportunidade, pela importância que o espetáculo tem, pela importância que foi fazer essa personagem no sentido de aprendizado e de contracenar com muita gente bacana e né, a gente passou por várias direções com pessoas muito legais. É um texto muito, muito bacana do Marcos Caruso, então acho que é um conjunto de coisas que só me trouxe alegria e aprendizado. Então foram muitos anos, né, interpretando a Olímpia e me divertindo e aprendendo. É uma personagem bastante rica e, né, para mim foi difícil fazer. Então eu acho que é sempre um privilégio quando a gente se depara com uma oportunidade dessa, né, para aprender bastante, para exercitar e poder trocar com o público e trocar com os nossos amigos, com os nossos colegas de cena. Então, o Trair para mim foi de uma importância realmente muito grande. Eu sou muito grata, né, a essas oportunidades, ao Atílio Ricó, que foi quem me deu a oportunidade, depois ao Radamés Bruno, que assumiu o espetáculo e eu continuei. Enfim, eu sou muito grata a todas as pessoas com quem eu contracenei, aos meus diretores, e foi uma oportunidade assim, inesquecível, assim. Eu acho que eu saí do Trair e Coçar uma atriz melhor do que entrei, isso sem dúvida nenhuma. Foi um presentaço da vida. Anastácia, agora fala um pouco mais da sua trajetória artística entre os palcos, TV e cinema. Bom, ao longo desses 30 anos aí, a minha trajetória graças a Deus eu tive a oportunidade aí de transitar em todos os veículos, né, em vários veículos. Teatro, que foi o meu chão, a minha base, né, que é aquela emoção do ao vivo, né, que foi onde eu me formei. Então essa é a minha estrutura, o meu eixo, vamos dizer assim. E tive a oportunidade de participar de curtas, né, Sonetos do Sertão, que foi um curta que a gente foi bastante premiado, que foi muito, muito interessante, que a gente gravou no sertão mesmo, nordestino, um filme lindo. Participei agora do Nada é por Acaso, da Zíbia Gasparetto, né, a primeira adaptação de uma obra da Zíbia para o cinema, e estava recentemente nos cinemas, agora acho que, se não me engano, já está no stream. Então, publicidade, né, que é o que a gente faz aí no dia a dia, algumas séries, novelas, fiz algumas novelas no SBT, na Record, enfim. É isso, então, graças a Deus eu tô aí, né, transitando em todas as áreas, que é muito interessante. É uma grande alegria poder fazer isso. Sobre seus prêmios e indicações, compartilha conosco a emoção de ser reconhecida pelos seus trabalhos e qual foi o prêmio mais importante em sua carreira. Eu acho que Sonetos do Sertão. Esse foi aquele curta, né, que eu já citei aqui. É um dos filmes assim que eu participei, que eu tenho muito, muito carinho, porque é uma história belíssima, um roteiro lindo, e foi um filme muito premiado, muito. Então, eu recebi o prêmio como melhor atriz num festival lá no Nordeste, e teve também melhor ator, roteiro, se eu não me engano, fotografia. É um filme sensível, lindo, de uma história muito tocante. Então, ter sido premiada por esse trabalho, eu acho que eu fiquei realmente muito, muito feliz, fiquei muito lisonjeada, assim. Eu acho que é o prêmio, né, pelo menos até agora, que eu fiquei, assim, bastante emocionada de receber. Com tanta experiência, você deve ter muita história para contar, né? Quais as situações mais curiosas, até mesmo engraçadas, que você vivenciou nos bastidores? Nossa, é mesmo, tem muita história, muita história. Deixa eu ver se eu lembro alguma aqui sei lá, uma história que eu achei divertida, né? Não sei se para vocês é uma história divertida, mas a gente se divertiu muito na Coxia.
Às vezes o teatro que a gente apresentava, estou falando do Trair e Coçar, às vezes o teatro ele era muito pequenininho. Então as cenas que o técnico tinha, que o contra-regra na verdade tinha que entregar objetos pela porta central, às vezes não dava para o contra-regra dar a volta. Então quem entregava era o próprio ator, quem estivesse ali atrás, fora de cena. E em um espetáculo desses aí, um dia, um dos nossos amigos, o Mário, que é um cara incrível, super divertido, muito engraçado, ele entregou as flores, né, que tinham que entregar, sem aparecer, óbvio. E daí na cabeça dele, como ele entregou, ele achou que ele tivesse feito a cena dele, já foi, trocou o figurino para a cena final. Aí chegou a hora dele entrar em cena, que não era a cena final, era uma cena anterior e ele não entrava em cena. Então os meninos lá improvisando e nada da campainha tocar. Eu estava fora de cena. Quando eu senti aquele vazio, eu falei, nossa, cadê o Mário? Eu subi que nem uma louca, assim, vários degraus, voando até o camarim para falar que ele tinha que entrar em cena. Que eu abro a porta do camarim, ele estava de smoking, que era a cena final. E aí eu berrei, eu falei, Mário, meu amigo, você tem que entrar em cena e não é esse figurino, você não fez ainda. Ele desceu que nem um louco, arrancando peças de roupa, jogando pro alto e vestindo. Eu sei que assim, eu não sei como até agora ele se trocou, né, e a velocidade que ele desceu aquela escadaria para tocar aquela campainha. Aí, enfim, aí tocou a campainha, ele entra em cena, branco ali, pálido, sem uma gota de sangue, nervoso, ainda, né, se recompondo ali o figurino. E os meninos que estavam em cena com ele passaram o resto do espetáculo inteiro aprontando com ele, né, assim, meio que descontando aqueles milésimos de minutos ali, que pra gente é uma eternidade, aliás, de segundos, que pra gente são horas, por ele não ter entrado em cena no horário certo. E tem um monte de outras coisas assim, eu acho que contando assim não fica engraçado, mas a gente que vivencia tem muita coisa hilária, assim. Essa é uma das histórias que a gente se diverte muito até hoje quando lembra. Foi uma coisa meio louca. E o público não percebe. O público não percebe. Às vezes, sim, mas na maioria das vezes o público não percebe. Isso é que é o barato. Atualmente você faz parte do Grupo Teia. Como ele surgiu e quais os objetivos desse projeto? O Grupo Teia. O Grupo Teia é um projeto muito bacana que surgiu na pandemia. A Tânia Castelo, que foi quem teve a ideia de reunir um grupo de atores para a gente poder estudar, né? Como estava tudo parado, a cultura parou nesse período de pandemia, a gente então resolveu fazer leituras, né, de textos contemporâneos, debater, estudar, enfim, e para a gente poder se exercitar. E daí a Teia acabou indo para o digital, né? Assim, a gente passou por diversas experiências assim de leituras, de estudo e tal, até chegar no digital, que era uma coisa que nenhum de nós tinha domínio, porque todos somos de teatro e a gente não tinha esse domínio de editar, de gravar. Então surgiu, né, essa oportunidade no Teia, que é Tecendo Experiências Inventando Arte, que é o que significa, e daí a gente começou a criar, né, a criar textos, a criar histórias, e cada um da sua casa usava o seu próprio celular para gravar cenas e editar. Então a gente teve que se virar para aprender a editar, para aprender a manusear o celular e também gravar cenas onde a gente contracenava com outro ator que estava na casa dele, sem dividir o mesmo espaço. E, enfim, e aí a gente está até hoje aí se exercitando com o Teia, assim, colocando desafios, né? A gente tinha os desafios, as regras, os objetivos que a gente tinha que seguir, não podia fugir daquilo. E acabou a pandemia e a gente continua com o grupo agora, com um novo projeto, né? O projeto da pandemia chamava Ponto de Vista, né? Que a gente tinha a mesma história contada por diversas pessoas de acordo com o seu ponto de vista. Então era muito interessante porque você via como era diferente, né? O mesmo texto contado, né, de uma forma por diversas pessoas a partir da sua ótica, né? Então ninguém está certo, ninguém está errado, aquela história, cada um tem apenas o seu ponto de vista. E daí agora a gente está com um novo projeto que são novelinhas, a gente está começando agora,
E assim, é um grupo para exercício, para a gente aprender, para a gente se exercitar e tentar aí dominar esse veículo, né, a era digital, que é uma coisa que não é da nossa geração. Então, é isso, é um grupo muito interessante. A gente está com um canal no YouTube, né? Quem quiser acompanhar é Teia _, né? E também estamos no Facebook, Instagram, enfim. Dá um pulinho lá que é legal, vale a pena. Nesse momento, a Voz do Artista trouxe algumas pessoas que desejam te mandar uma mensagem de carinho. Oi, Naná. Olha só que posição difícil que a Jennifer me colocou. Falar de você em apenas 1 minuto. É impossível. É impossível descrever você e o que eu sinto por você em apenas 1 minuto. A Anastácia Custódio é, além de uma irmã, de uma amiga que eu ganhei e que eu tenho como uma irmã para mim, ela é uma artista fantástica, fenomenal, ímpar, sem palavras. Trabalhei com ela há quase 2 anos no Trair e Coçar, onde ela foi protagonista por 15 anos. E cada dia era uma alegria ver ela. Era uma aula de teatro, assisti-la todos os dias. Naná, você é ímpar. Não existem palavras para poder descrever você. Você é a minha irmã amada. Amo você. Quem não conhece a Naná, vai conhecer. Siga ela nas redes sociais. Porque ela é uma pessoa fantástica, uma atriz maravilhosa. Eu diria que é a Fernanda Montenegro de São Paulo. Jennifer, muito obrigado pelo convite. Agradeço a Voz do Artista, mais uma vez, por estar aqui, podendo expressar esse meu sentimento sobre o que é a arte, sobre dando voz aos artistas. Até uma próxima. Muito obrigado. Oi, Naná. Prazer, alegria muito grande estar aqui, podendo falar um pouco sobre a Anastácia Custódio, a nossa amada Naná, que eu tive a honra em conhecê-la, indo fazer Trair e Coçar é Só Começar, que essa menina, que essa atriz protagonizava com talento, com uma precisão, esta comédia que foi a comédia de maior sucesso do Brasil, né, 4 vezes no Guinness, e ela magistralmente fazia com uma beleza e uma dedicação. Conhecendo ela nos bastidores, a gente vê o que é que faz uma atriz ser grande, né? Não só a dedicação, o talento, mas a forma como ela empresta o coração dela, a generosidade dela para a personagem, né? Então, Naná, é uma alegria muito grande. A gente sempre disse que nós somos almas gêmeas, nos parecemos muito, e me sinto muito honrado em ser seu amigo, tá legal? Beijo, desejo todo sucesso, toda boa sorte para você, e obrigado sempre por você ser uma atriz que divide o seu talento com tantos companheiros, né? Obrigadão, beijo enorme. Nossa, vamos lá. Eu sempre fico muito emocionada, muito tocada, porque os meus amigos eu falo que são irmãos de alma, são pessoas que eu tenho grande paixão. E é sempre uma grande emoção a gente ouvir, né, um amigo falando alguma coisa da gente, de coração para coração, vamos dizer assim. Obrigada. Anastácia, muito obrigada pela entrevista. Ficamos encantados com sua história e desejamos cada dia mais sucesso para você. Ai, obrigada, foi uma delícia, muito obrigada mais uma vez pelo carinho, pela oportunidade de falar um pouquinho aí da minha trajetória, né, dessa profissão que é uma grande paixão, e obrigada a vocês, né, por esse espaço, por estar aí também enaltecendo a cultura e dando oportunidade e espaço para as pessoas falarem um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira. É muito importante isso, que venham muitos anos de sucesso ainda aí pro Voz do Artista. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Grande beijo. Agradecemos ao nosso grande parceiro Salão Nino Alves pelo look de hoje. Um beijo, cult, e até o próximo vídeo.